Oi, então, para encerrar o último videozinho da série aí, para explicar um pouquinho mais sobre a psicanálise, falando agora então sobre o desenvolvimento do psiquismo fetal e a transgeracionalidade, né? Que são dois temas aí mais inovadores, né, na psicanálise, especialmente na psicanálise que eu ofereço aqui para quem eu atendo, né? O desenvolvimento do psiquismo fetal, ele vem da escola argentina, né, de um teórico chamado Garma, também de outros depois, né, que o Jamil Abuchain e outros mais, que abordam esse tema da importância de como que se dá o psiquismo fetal e as questões da transgeracionalidade. E a quem isso importa? A todas as pessoas, né? Mas em especial a questão do desenvolvimento do psiquismo fetal, talvez a casais que estejam pensando em ter filhos, para que se possam aprender um pouquinho sobre a importância do que fazer sobre esse desenvolvimento do psiquismo fetal, aí desde a elaboração da ideia de ser pais, né, de ter filhos. O que fazer, o que a gente pode ver como uma educação preventiva, né? O que é uma prevenção de saúde mental, para que a gente consiga entender o que pode prejudicar e o que ajuda no desenvolvimento do psiquismo fetal, até para evitar mais questões futuras, né? Então isso é muito importante, é um assunto muito sério, abordado com muita responsabilidade, né, e com muita técnica e também muito conhecimento, e dentro de todas essas teorias que ao longo de pelo menos 60 anos já vêm sendo desenvolvidas. Também é importante para questões de olhar para a própria educação, né, da educação em si, o olhar para a maternidade de uma forma muito importante, também para obstetras, para pediatras, né? É um conhecimento muito importante que às vezes não chega a ser difundido e que traz um benefício muito importante para as famílias, para a comunidade em geral. As questões da transgeracionalidade, elas têm um fundamento para tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente vê as questões dos nossos sintomas, das nossas problemáticas, apenas como sendo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, mas não olha para o quanto disso é herdado, né? E quando a gente fala em herança genética, a gente sabe o quanto a genética é fundante nas questões patológicas do corpo humano, quando a gente fala da hereditariedade consanguínea. Mas a gente pouco fala sobre a psicohereditariedade, né? O que isso significa, como que se herdam essas questões? Se a gente tem uma memória genética dentro dos nossos genes fisiológicos, a gente também tem essa memória dentro das nossas capacidades psicoafetivas, mentais. Então, muito pouco ainda é abordado sobre isso. Precisa-se, às vezes, muito mais pesquisas, né, para comprovação científica de tudo isso dentro das ciências tradicionais. Mas a psicanálise, como as próprias teorias do Freud, foram por muito tempo vistas como algo sem sentido, como algo que não era conseguido provar cientificamente. E hoje as neurociências vêm dando forma a tudo que já era praticado pela psicanálise no tempo do Freud e depois disso. Então, demorou-se mais de 100 anos para a gente ter essa prova cabal, científica, da existência dessas questões que já eram tratadas dentro do inconsciente pelas teorias psicanalíticas. E a transgeracionalidade talvez esteja mais ou menos aí. Então, a importância da gente olhar para traços que muitas vezes são características
psicogenéticas, e aí a gente não vai entrar em teoria porque é algo assim bastante complexo, né? Mas a gente pode olhar muito para as dificuldades que às vezes a pessoa não consegue eliminar da sua vida, não encontra nenhuma resposta palpável dentro da própria vivência e não sabe de onde isso vem. Isso vira uma grande incógnita na vida da pessoa, né? Então, dentro dessas questões da transversalidade, a gente consegue entender a base de tudo isso e muitas vezes libertar essas questões que podem estar impedindo a pessoa de avançar, de ter uma vida mais plena, né? Que a gente fala em pactos inconscientes, que a gente vê em questões que às vezes até outras terapêuticas abordam como de uma outra forma, mas que tem um sentido mais palpável, mais direto, ligado com a nossa questão cerebral e que a gente repete sem saber nem de onde vem, né? Então, são questões muito interessantes para a gente abordar e que aliás, que trazem uma melhoria assim importantíssima, que são respostas que em outros campos a gente não consegue encontrar e com outras abordagens também não. Então, isso na medida que a gente vai estudando, vai trazendo, vai analisando a pessoa no consultório, na sua história, nas suas vivências, a gente vai descartando ou não as questões da psicohereditariedade, né? Que quando a gente não tem outra resposta, a gente pode aí ir verificando e, né, quase como um trabalho, uma investigação mesmo, até se descobrir a origem das questões. Mas o que eu digo para vocês é que tudo tem uma resposta palpável e científica, sim. Mas a gente precisa de tempo, espaço e também disposição das pessoas a quererem encontrar as próprias respostas. Então, se de repente alguma desses vídeos te chamou a atenção, alguma dessas questões te fez pensar sobre a tua história, sobre os teus sintomas, sobre tudo que talvez você já buscou fazer, praticar, até em terapêuticas, e que ainda ficou aquela coisinha ali falando que não está a resposta pronta, que você ainda precisa mais, de repente é uma questão aí do seu inconsciente, né? Mesmo sintomas que se repetem, a pessoa é sempre doente, será que a imunidade da pessoa é tão frágil, a composição orgânica dela é assim, ou tem alguma coisa psicossomática? Às vezes a gente gasta muito tempo, muito dinheiro procurando soluções práticas, e às vezes a solução está dentro da gente, mas a gente não sabe, e é por isso que eu estou fazendo esses vídeos, para que vocês comecem a perceber que saúde emocional e mental é muito além daquilo que a gente classifica como sintomas emocionais ou mentais, né? Ninguém precisa ter um quadro depressivo para precisar de terapia, né? Não é só essas sintomatologias conhecidas, mas tudo tem relação com a nossa mente, com o nosso emocional, mas a gente sempre descarta essas possibilidades e acaba investindo muito tempo e dinheiro, às vezes, em outros resultados, né? Em outras questões, e deixa de lado esse cuidado que é tão importante e que é a base de uma saúde total, geral, de boa qualidade, tá? Um beijo grande, espero que tenha ajudado e até os próximos vídeos.